Mais um dia de aula, terceiro dia do nosso desafio, 12 dias para mudar a nossa mentalidade financeira. Quero dizer para vocês que nós estamos apenas no começo, terceiro dia desse desafio, ainda tem muita coisa pela frente, você ainda vai aprender muitas coisas acerca da prosperidade bíblica, do que você precisa fazer para mudar a sua mentalidade financeira e entrar na rota da prosperidade, tá bom? Se você é essa pessoa que quer avançar, se você é essa pessoa que quer crescer, você não pode ficar de fora então desse desafio. E também, se você é uma pessoa próspera, abençoada, você quer trazer outras pessoas com você para essa vida próspera, para essa vida de abundância. Então, eu quero convidar você a compartilhar a aula de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre a autoestima. Vamos falar sobre como você pode construir uma autoestima, ou melhor, uma autoimagem próspera. Lógico, isso vai vir através de uma autoestima também elevada, uma autoestima ajustada. Então você precisa fazer isso, tá bom? O tema da nossa aula hoje é construindo uma autoimagem próspera. Por quê? Porque se você não tiver uma autoimagem de prosperidade acerca de você mesmo, não tem como isso ser uma verdade na sua vida. Para você ter uma vida abençoada e próspera financeiramente, primeira coisa, você precisa se ver como essa pessoa próspera. E você precisa ter uma autoimagem ajustada para isso. Agora, o que é autoimagem e autoestima, né? É o que nós vamos falar hoje. A definição disso na psicologia é uma avaliação que você faz de você mesmo. A autoestima, ela é a forma que você se vê, é a forma que você se enxerga. E ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Eu usei uma palavra aqui no tema da aula de hoje para associar isso com o que nós estamos falando, né? Porque nós estamos nesse desafio de 12 dias para mudar a nossa mentalidade financeira. Então eu falei que nós vamos construir uma autoestima próspera. Mas essa autoestima, ela vai ser positiva ou negativa? Só existem essas duas opções. Lógico que se você quer que ela te leve em direção a uma vida de prosperidade, ela precisa ser positiva. Porque quando ela é negativa, ela vai te levar para outros caminhos, tá bom? E então essa autoestima, ela é o pensamento que você tem acerca de você. Vai ser impossível você se tornar alguém de sucesso, vai ser impossível você se tornar uma pessoa de realizações extraordinárias, de grandes feitos na sua vida pessoal, financeira, sem uma autoestima ajustada. Então, você precisa ter essa autoestima elevada e ela é a forma que você se vê, vai fazer toda a diferença nisso. Vai fazer toda a diferença. Nós vamos falar então sobre autoestima e a autoimagem. As duas estão conectadas, as duas estão ligadas e uma interfere na outra. Por exemplo, autoimagem. Autoimagem é como você se vê. Autoimagem é como você se enxerga, é aquilo que você pensa sobre você, é aquilo que você pensa sobre a sua capacidade, é aquilo que você pensa sobre a sua estética. A autoimagem é aquilo que você pensa sobre a sua intelectualidade, é aquilo que você enxerga sobre você, sobre a sua capacidade, sobre se você merece ser abençoado e próspero ou não. Tudo isso está conectado com a sua autoimagem. E esta autoimagem, ela vai interferir na sua autoestima. Por exemplo, tem muita gente que quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, mas quando ela pensa sobre ela mesma, ela não enxerga uma qualidade nela. Ela não enxerga um ponto positivo na sua própria vida. E eu pergunto para você, se você mesmo não enxergar em si próprio um ponto positivo sequer, você acha que alguém vai dar crédito para você, para contratar seus serviços,
para querer comprar na sua loja, para querer te contratar para fazer alguma coisa. Você acha que você tendo essa autoimagem negativa e automaticamente você passa isso para as outras pessoas, que você não tem habilidades, que você não é capaz, que você não merece também. Quer ver um exemplo de uma autoimagem errada e a falta desse merecimento, por exemplo? Você realiza um trabalho e alguém quer te recompensar por isso. Você nem fez pensando no dinheiro. Vamos supor que você ajudou alguém e alguém depois quer retribuir para você. E você briga com a pessoa para não receber aquela retribuição. Ali você está fazendo o quê? Não é porque eu não fiz por interesse, é porque eu não tenho o meu foco nessas coisas materiais. Não, é porque você não se acha merecedor de ser abençoado por alguém. É por isso que muitas vezes você não quer receber um presente. Você fica sem jeito de receber um presente, um favor de alguém, porque você lá dentro acha que você não merece. Então a gente vai falar sobre todas essas coisas hoje. E a autoimagem, ela é esta coisa que é como você se enxerga, como você se vê. Aquilo que você pensa sobre você, as suas capacidades, a sua habilidade e sobre se você merece mesmo ou não. Provérbios 23:7 tem um versículo lá que é muito bom. Na parte A ele fala assim, ó: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ou seja, assim, da forma que você se enxerga, da forma que você se vê, a sua vida, as situações ao seu redor, elas vão acontecer de acordo com como você se vê. E você, a forma que às vezes é só na mente, você se enxerga como uma pessoa incapaz, não merecedora, uma pessoa sem habilidades, você vai acabar se tornando essa pessoa. Então, você precisa ajustar isso principalmente para você ter uma vida financeira próspera e abundante. Porque se você realizar um trabalho que só você conseguiria realizar, a pessoa para quem você fez aquele trabalho, ela vai te recompensar pelo seu esforço, ela vai pagar para você pelo seu trabalho. E aí, não sei quem aqui já passou por isso, de alguém chegar e falar assim para você mesmo, ó: quanto custa esse seu trabalho? Tem quem trabalha por conta própria, geralmente tem esse tipo de problema. Quem trabalha por conta própria, a pessoa, ela precisa dar o preço do trabalho dela, mas ela tem vergonha de dar o preço que ela acha que deveria dar. Por quê? Porque ela acha que ela não merece, ou ela não se valoriza da forma que deveria. Então ela coloca o preço dela lá embaixo. Ou então ela fala: não, mas se eu cobrar esse valor pelo meu trabalho, o que vão pensar de mim? Então, autoimagem, irmãos, autoimagem é a forma como você se enxerga, e isso vai impactar diretamente na sua vida, se você vai ser uma pessoa de sucesso ou se você vai ter muitas crenças que vão te paralisar no meio do caminho, tá bom? E nós estamos numa crescente, é um processo. Então você precisa acompanhar os passos que nós estamos dando para você de verdade conseguir realizar essa mudança na sua mente, tá bom? Transformando a sua forma de pensar. E a autoestima, pastor? A autoestima, ela é um reflexo da autoimagem. Se a sua autoimagem é ruim, você vai ter uma baixa autoestima. Se a sua autoimagem é negativa, a sua autoestima vai ser baixa. Então, ela reflete a forma como eu vou me comportar diante das oportunidades. A autoestima, ela vai refletir como você vai se comportar. Por exemplo, acabei de falar aqui, você poderia ser uma pessoa que valorizasse mais o seu esforço e o seu trabalho, valorizasse mais o seu tempo, mas não, o que você acaba fazendo? Você acaba, por causa dessa baixa autoestima, se expondo em situações que você não deveria se expor, porque você acha que é só aquilo ali que você consegue. No relacionamento, por exemplo, tem pessoas que se mantêm num relacionamento ruim, péssimo, com pessoas ruins, porque ela não tem autoestima suficiente para pensar assim: eu mereço mais do que isso. Ela não consegue, essa pessoa não consegue pensar dessa forma. Isso é um sinal de uma baixa autoestima. Porque quando a pessoa ela tem uma
uma autoestima boa, elevada, ela fala assim, se você não me valoriza, né? Lógico que não estou falando de separação e nem nada disso, tá? Tudo que eu falar aqui, irmãos, mesmo que eu não cite, é dentro dos princípios bíblicos, tá bom? Então vamos lá. Então, se você não me valoriza, você não me merece. Se você não valoriza a minha companhia, por exemplo, no caso de amizade, você não merece a minha companhia. Se você faz bullying comigo, se você tira sarro da minha cara, se você só vê os meus defeitos, você é uma pessoa que não merece andar comigo. Isso é uma autoestima elevada. Isso é uma autoestima elevada. Quem concorda comigo aí? Pessoas com baixa autoestima refletem na forma como eu vou me comportar diante de oportunidades e desafios. E essas pessoas deixam passar as oportunidades, porque elas acreditam que não são boas o suficiente, não são capazes de realizar algo grande, algo relevante, e também não merecem ter sucesso e prosperidade. Baixa autoestima, querido, vai fazer você sempre comer no prato dos outros. Baixa autoestima vai fazer você sempre ter somente o que te dão. Baixa autoestima vai fazer você não ter forças para lutar por aquilo que você quer. Por quê? Porque você vai tender a pensar que você não tem capacidade para aquilo, que você não merece, ou então que se você perder aquilo ali, você não consegue nada melhor. Isso é um sinal dessa baixa autoestima. Nós estamos cheios de conceitos negativos a nosso respeito. Você viu ontem, nós falamos aqui de diversos bloqueios, diversas coisas que vêm para te travar o seu crescimento, travar a sua mentalidade acerca das finanças. Eu citei diversos exemplos ontem para vocês. E tudo isso, conceitos negativos, às vezes ao nosso próprio respeito. E assim nós vivemos insatisfeitos com quem nós somos, com o que nós temos, com o que nós queremos. E queremos, às vezes, ser alguém, ter o que a pessoa tem. E eu falei para você, isso é um sinal de pobreza. Você invejar o que as outras pessoas têm é um sinal de pobreza, porque a pobreza ela é nada mais do que improdutividade. Porque se você é uma pessoa produtiva, você vai falar assim, ótimo, que bom, é muito legal isso que você tem, essa sua vida é muito boa, esse seu salário é maravilhoso, mas para minha vida, eu vou construir aquilo que é meu, produzindo. Então nós não precisamos querer parecer com os outros, não precisamos dar lugar à cobiça e nem abrir portas para o pecado. Se você é uma pessoa que ainda sofre com um problema na autoestima, o que você vai aprender hoje aqui? Como você vai elevar essa sua autoestima? E eu falo para você, queridos, eu tive muito problema com isso. Principalmente quando eu era jovem, na época de escola. Eu sempre conto aqui um testemunho que eu tinha um tênis que ele tinha 2 marcas. Ele foi comprado lá na 25 de março. E aí eu fui para a escola com esse tênis, eu tinha acho que uns 12 anos. E aí eu cheguei lá, os colegas da escola começaram a caçoar. Por quê? Porque era engraçado. Um tênis com 2 marcas. Ele tinha um símbolo de uma marca e o nome da outra. Era o que eu tinha, foi o que me deram, meus pais puderam me dar. E isso, que de uma certa forma, era um peso. Isso castigava a minha autoestima. E na época eu tinha um pouco dessa autoestima bem baixa mesmo. Por quê? Porque eu era retraído, eu não falava em público. Eu, na ocasião de apresentar algum trabalho na escola, eu me escondia, não falava. E se falava, eu era aquela pessoa que falava pra dentro, ninguém ouvia a minha voz. Então, pastor, como que isso mudou? Como que isso mudou? Eu vou te mostrar aqui muitas coisas que você vai fazer para também superar essas limitações. Por exemplo, quem aqui tem medo de falar em público? Quem aqui tem esse medo? Fala, pastor, eu até gostaria de falar algumas coisas. Às vezes eu estou participando de uma reunião, às vezes eu estou conversando na roda de amigos, olha só, na roda de amigos, mas eu não tenho coragem de falar a minha opinião, eu não tenho coragem de falar o que eu penso. Eu não tenho nem coragem de falar sobre nada. Por quê? O que vão pensar de mim? E se essas pessoas me acharem burro? E se pensarem que eu não entendo de nada?
Ou seja, você tem um problema aí. Você tem uma necessidade de aprovação que mostra que você não sabe quem você é. Você tem um problema de precisar de afirmação de outras pessoas, e isso é um sinal de uma autoestima baixa. Porque o que você precisaria, não é, a única coisa que você precisaria era saber o que Deus pensa sobre você. Então, a gente tem medo, tem vergonha de nós mesmos quando ainda estamos com uma autoestima baixa. É ou não é verdade? Então, a baixa autoestima pode levar uma pessoa a não se sentir merecedora do sucesso financeiro e não acreditar em si mesmo. O que isso vai fazer? Isso vai impedir que você tome as ações necessárias para alcançar a prosperidade que você está buscando, a abundância financeira na sua vida. Se você tem baixa autoestima, por exemplo, você vai ter medo de trocar de emprego. Se você tem baixa autoestima, você não vai ter coragem de abrir mão de algumas coisas com medo de ninguém te valorizar em outros lugares melhores. Isso vai impedir você de tomar algumas decisões. Quando você tem baixa autoestima, você vai ficar com medo de abandonar alguma amizade improdutiva que você tem, porque você vai falar, não, mas se eu abandonar essa amizade improdutiva, que não tem mais nada a acrescentar na minha vida, eu vou ficar sozinho, porque você não se acha capaz de conquistar novas amizades. Então, Deus quer tratar, irmãos, nessa área e fazer com que a gente venha reconhecer quem nós somos e o quanto temos de capacidade e o que nós podemos fazer. Aí nós estaremos aptos a grandes conquistas e ter uma autoimagem. E uma autoestima positiva é a chave para você ter uma vida abundante. Agora sim, já entendi. Tudo bem, esses sinais estão por aí. Esses sinais estão aparecendo na minha vida, pastor. Às vezes eu posso identificar esses sinais na minha vida. Isso é verdade. Eu consigo identificar cada um desses sinais na minha vida. Mas o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para mudar isso na minha vida? De onde vem esse comportamento? A primeira coisa que eu quero te convidar a refletir é: de onde vem esse comportamento? De onde vem, querido, esse comportamento de ter uma autoestima baixa, de ter, às vezes, essa falta de confiança em você mesmo? De onde pode vir esse tipo de comportamento? Algumas fontes eu vou citar aqui para vocês. E aí eu vou citar até mesmo aqui a passagem de Gideão. Porque Gideão, ele tinha esse problema. Não sei se você conhece aí a passagem de Juízes no capítulo 6, onde o anjo aparece para Gideão e o anjo fala assim para Gideão: a paz seja contigo, varão valoroso. E Gideão olha para um lado, olha para o outro e fala: cadê esse varão valoroso que esse anjo está vendo aqui? E ele poderia pensar que esse varão valoroso era qualquer um menos ele mesmo. Então, ele era um homem que possuía uma autoestima negativa e passou a vida toda ouvindo profecias. Pior ainda, tinha profecias acerca do povo dele, falando que o povo dele era o menor, era o menos importante, era o povo menos qualificado. Tudo isso ele cresceu ouvindo. Então ele fez o quê? Ele assimilou essas informações e revelou que ele era uma pessoa de baixa autoestima. Olha só o que Gideão respondeu para o anjo, quando o anjo falou para ele que ele ia libertar o povo de Israel. Vou ler aqui Juízes 6,15. Ele disse assim: ai, meu senhor, como livrarei Israel? Olha só a crença que ele tinha. A minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Gideão tinha um pensamento acerca dele próprio de que ele era o mais pobre de toda a tribo. A família dele era a mais pobre. Não sei como que ele sabia medir isso, mas esse era o pensamento que ele tinha. E ele falou sobre ele mesmo: eu, de todos aqueles que estão na minha casa, de toda essa minha tribo, que é a menor de todas as 12 tribos de Israel, eu, na minha casa, sou o menor. Gideão se achava os últimos dos últimos, irmãos. Talvez você se identifique com Gideão.
Quando você olha para o lado, você fala assim, nossa, mas tal pessoa, ela é tão esperta, ela é tão sábia, ela é tão capacitada para vencer na vida. E aí você está aqui assistindo a essa aula, participando desse desafio de 12 dias para mudar a sua mentalidade financeira, mas você se acha alguém incapaz, o menor de todos. Então, por isso que a gente está falando, primeiro dia nós falamos sobre algumas crenças, ontem nós falamos sobre como superar essas crenças, hoje eu estou falando com vocês sobre a autoestima, por quê? Se a gente não mexer nessas raízes, você não vai conseguir prosperar. Se a gente não mexer nas raízes que tem aí dentro de você, nas coisas que estão aqui, ó, dentro da sua mente, você não vai conseguir mudar essa mentalidade financeira. A resposta de Gideão para o anjo foi dada de acordo com o que ele pensava. E como você já aprendeu nas últimas aulas, isso era o quê? Uma crença limitante, era um bloqueio que paralisava ele nessa questão sobre si próprio e sobre as suas capacidades. E aí eu pergunto para você, querido, qual é a origem dessa falta de fé que você tem em você mesmo? Qual é? De onde vem essa falta de fé? Eu quero perguntar para você, você de verdade, responde aí para mim nos comentários, acha que você é capaz de prosperar ainda esse ano? Você acha, irmão, que você é capaz de prosperar ainda esse ano? Eu pergunto para você assim, ó, quanto tempo você acha que você vai levar para prosperar de verdade? Quanto tempo? Quanto tempo você acha que você vai levar para prosperar? E aí eu pergunto para você, se você não tiver nem coragem de colocar esse tempo que você vai levar aqui, qual é a origem dessa falta de fé em você mesmo? Aí você pode falar, nossa pastor, eu já fracassei tanto, eu já fali, eu já fiquei endividado, eu já tive meu nome sujo, eu já perdi o meu emprego, já fui mandado embora, o senhor nem sabe tanto de coisa que já aconteceu. Muitos fracassos podem ter te feito pensar que você não vai conseguir. Esse dia eu estava falando numa reunião de empreendedores e aí o pessoal falou assim, eu tenho medo de abrir um negócio e dar errado. Será que você tem medo? Será que vocês aí têm medo de abrir um negócio e dar errado? Será que você tem esse tipo de medo também na sua vida? Tem uma pesquisa, não me lembro agora quem foi, de onde veio essa pesquisa, mas ela diz assim que todos os empreendedores grandes de muito sucesso, eles já fecharam ou faliram pelo menos 9 negócios. Porque eles vão testando e aí se uma coisa não dá certo, ele deixa ela para trás e vai fazer outra coisa. Se ele vai num outro negócio, num outro ramo, aquele ramo não dá certo, ele quebra, ele deixa aquilo para lá e vai em outra. Muitos fracassos, queridos, em vez de fazer você perder a fé em você mesmo, deveriam te fortalecer e te ensinar. Repete assim comigo aí, ó. Fala assim, ó. Eu nunca perco. Repete comigo. Eu nunca perco. Como assim, pastor? Eu nunca perco? Repete comigo mais uma vez. Eu nunca perco. Vou te mostrar por quê. Ou você vai dar certo nas coisas que você está fazendo, ou você vai tirar um aprendizado daquilo. Então você nunca perde. Os fracassos, eles não podem aumentar essa falta de fé em você mesmo. Os fracassos que você pode ter em alguma área da sua vida, eles têm que te servir de lição. Eles têm que te servir de ensinamento para que você possa usar o aprendizado que você teve ali. E da próxima vez, no seu próximo empreendimento, na sua próxima tentativa, seja em qual área for, você não é um fracasso acumulado, você tem uma experiência, um aprendizado a mais. Você precisa olhar para as coisas da forma correta. E eu pergunto para você, qual é a origem dessa autossabotagem? A baixa autoestima faz você sabotar a si próprio. Todas as vezes que aparece uma oportunidade, todas as vezes que
uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de crescimento é colocada na sua frente, você logo dá um jeito de falar assim, isso não é para mim não. Isso é pro fulano de tal. Eu acho que eu não dou conta de fazer isso daí. Eu não consigo mudar a mentalidade financeira, eu não consigo. Abrir um negócio não é para mim. Crescer naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo. Você mesmo se sabota. De onde vem esse seu comportamento? Todas as vezes, quando é a hora de você começar a avançar e crescer e prosperar na sua vida, você se sabota. Por exemplo, tem muitas pessoas que se cadastraram para participar desse desafio aqui, só que quantas pessoas de verdade vão cumprir o desafio e fazer aqui os 12 dias de aula e fazer todas as tarefas? Quantas pessoas que até ele... Por que se cadastraram? Por que você se cadastrou, talvez, você que está assistindo aqui? Você quer mudar a sua mentalidade financeira. Se você está ouvindo essa aula aqui é porque você tem esse desejo. Mas qual é o seu comportamento de se sabotar? Lá dentro, isso não é consciente, isso é aqui dentro. Você não faz porque você não acredita que você é capaz. E isso mostra que você tem uma autoestima baixa. Qual é a origem dessa falta de merecimento que você tem dentro de si, que faz você pensar que você não merece ter o êxito que você busca, não merece ter o sucesso que você gostaria? Qual é a origem disso? Para você crescer, para você se tornar uma pessoa abundante, próspera na sua vida, queridos, isso tem a ver com merecimento. Se você não acreditar que você não merece todas as oportunidades que aparecerem na sua frente, você vai dar um jeitinho de se auto-sabotar. Enquanto você não começar a acreditar que você merece prosperar, que você merece crescer, todas as vezes que uma oportunidade bater na sua porta, você vai se sabotar, você vai puxar o seu próprio tapete. Então você precisa fazer o quê? Acreditar que você merece, acreditar que você pode fazer acontecer, acreditar que é para você ser uma pessoa próspera, acreditar que é para você ter sucesso profissional, crescer na sua área de atuação, abrir um negócio, se esse é o seu sonho. Você precisa acreditar que você pode fazer. Só que, nós falamos ontem, só acreditar não vai adiantar. Precisa ter ações. Quando você, por exemplo, vai lá, se cadastra para um desafio como esse aqui, você está mostrando o quê? Você tem vontade. Você tem vontade. Você gostaria de conquistar isso que está sendo proposto para você. Você foi lá e se cadastrou. Tudo bem. Só que tem a outra parte. Tem a parte de você fazer o que precisa ser feito. Tem a parte de você ir lá e fazer acontecer. E aí entra a autossabotagem. Isso tem a ver com essa falta de merecimento. Tem a ver com o quê? Medo. Tem pessoas que têm medo. Nós falamos ontem sobre o que faz você ficar paralisado. O que te impede de crescer? Tem gente que tem medo. Será que você tem medo, queridos, de se tornar uma pessoa próspera? Será que você tem medo de se tornar uma pessoa abundante? Você até fala, não, quando eu for próspero eu vou fazer aquilo outro, eu vou viajar, eu vou comprar e tal, eu vou fazer acontecer. Mas será que você tem medo? Porque vem grandes responsabilidades. Ou você acha que você vai prosperar e a sua vida não vai mudar em nada? Não, provavelmente você vai ter um negócio ou vários negócios para cuidar. Provavelmente você vai ter muitas obrigações e responsabilidades. Provavelmente você vai ter muitas tarefas a cumprir na sua vida. Só que inconscientemente você fala, eu não quero mexer com nada disso. Eu não quero mexer com essas coisas, então eu vou me sabotar e vou tirar a minha oportunidade de crescer. Lembra que nós falamos ontem, de onde é que vem todas essas crenças que vão te atrapalhar de crescer e prosperar? É a baixa autoestima? É uma autoimagem negativa sobre você e as suas capacidades? De onde vem tudo isso? Isso vem da sua vida toda. Lembra que a gente falou, as suas experiências, elas geram em você percepções. Elas geram percepções em você. Tive uma experiência ruim. O que você tira daquilo? Você vai tirar alguns significados daquelas experiências ruins.
esses significados, eles vão gerar dentro de você uma crença, um valor acerca daquele fato que aconteceu. E às vezes, essa crença que vai estar sempre te paralisando. A gente acabou de falar aqui, pessoas que faliram, pessoas que perderam alguma coisa, pessoas que perderam o seu trabalho, pessoas que foram demitidas e achavam que aquele trabalho era a salvação da vida dela. Ou então pessoas que perderam alguma situação que para ela era imutável, não poderia acontecer nada. E aí mudou e perdeu. Mas não acabou. Você precisa tirar essa crença da sua vida. Isso não acabou. De onde vem, queridos, todas essas situações e crenças que nos levam a ter uma autoestima baixa? De onde vem tudo isso? Primeira coisa, essas coisas vêm, às vezes, da nossa infância, da nossa criação e, na maioria das vezes, dentro da família. Provavelmente você cresceu ao lado de pessoas que em algum momento da sua vida criticaram você, que te envergonharam, que te repreenderam, que só falavam dos seus defeitos. Provavelmente quando você era jovem ou adolescente ou até mesmo adulto, você tinha alguém na família que só falava dos seus problemas, dos seus defeitos. Só envergonhavam você ou só te acusavam e repreendiam por causa de situações da sua vida. Outros só apontavam os seus erros e nunca olhavam para os seus acertos. Todas essas situações e esses comportamentos na nossa família ou até mesmo no convívio social geram em nós essa baixa autoestima, essa autoimagem negativa. Por exemplo, às vezes você convive com pessoas que expressam aí dentro da sua casa mesmo ou expressaram enquanto você era criança expectativa de que você não iria dar certo, de que não acreditavam em você. Pensa como é ruim você estar ao lado de alguém e essa pessoa não acredita na sua capacidade. Essa pessoa duvida. Marido e mulher, por exemplo, um dos dois começa a fazer alguma coisa e o outro já vem e fala: não, isso daí não é para você não, isso daí é para pessoas mais espertas, mais inteligentes. Olha só como que vai ficar a autoestima dessa pessoa. E às vezes dentro da nossa família, ou seja, quando a gente era criança ou mesmo agora adulto, tem essas expressões que rebaixam a nossa autoestima. Você é desajeitado, você é burro, você é muito devagar. Não deixa ninguém perceber quem você é, porque todo mundo vai descobrir que você não presta. Esse tipo de afirmação sobre a vida de uma pessoa vai fazer com que ela tenha uma autoestima negativa. Você nunca vai dar certo. Quem nunca ouviu essa frase aqui? E geralmente dentro de casa. Será que você não consegue fazer nada direito? Será que você não consegue fazer nada certo, nada direito? Quem nunca ouviu isso? E quando você está lá, aí você cresce um pouquinho mais, sai de casa ou ainda dentro de casa, mas começa a conviver no trabalho, começa a sair para a escola, e aí tem os amigos, tem as pessoas que te cercam, você procura ser aceito por um grupo, e aí quando você tem uma autoestima baixa, você vai para aquele grupo onde geralmente as pessoas se comportam de uma forma ou agressiva para se impor, ou excluído da sociedade, ou aquelas pessoas que são totalmente contra o convívio social e se excluem. Enfim, aí por que você se comporta dessa forma? Porque a sociedade, ela determina o que é valorizado, o que tem valor e o que não tem, o que dá status, o que não dá, quais são os padrões que devem ser obedecidos. Geralmente a sociedade quer impor sobre as pessoas esses valores, esses padrões. E às vezes eles estão bem longe do que a Bíblia nos ensina. Para a sociedade hoje, o que vale, na verdade, às vezes é o que você tem e não o que você é. Focado 100% nos bens materiais. Então, quem não atinge esses padrões se sente inferiorizado e abaixo da média. Lembra que eu falei para vocês aqui do meu tênis que tinha 2 marcas?
A sociedade olhou e falou assim, nossa, você tem um tênis diferente. Não, vai falar assim, é cabritão, é do Paraguai, comprou na Galeria Pagé e tal, e dá risada. Olha o tênis dele, hahaha. Por quê? Porque essa é a sociedade. Então, quem não atinge os padrões que a sociedade traz se sente inferiorizado e abaixo da média. Por exemplo, se você não pode ter o celular que o seu amigo tem, você se sente para baixo. Se você não pode ter ali o carro que o seu vizinho tem, você fica se sentindo mal. Isso é, queridos, você não saber lidar com a sua autoestima, com a sua autoimagem. Por quê? Porque esses padrões não são reais. Se você não tem o melhor corpo, se você não tem as melhores roupas, tudo isso vai fazer você ficar com uma autoestima e uma autoimagem negativas. E eu pergunto, quando você está nessa situação, como que você vai conseguir crescer, como que você vai conseguir avançar na sua vida se sentindo assim? Gideão, irmãos, como eu citei para vocês aqui, a passagem, o trecho, de Gideão, ele pensava que para ser um grande homem de Deus, ele deveria estar enquadrado nos padrões, sabe? Os padrões top. Fazer parte de uma grande tribo lá de Israel, a tribo mais famosa, a tribo mais conhecida. Ser o filho mais forte, ser o filho mais corajoso lá dos seus irmãos todos. Ele achava que ele tinha que se enquadrar nos padrões, mas o que ele entendeu ali, quando o anjo veio para ele e falou assim, vai na sua força, Gideão, varão valoroso. Ele achou estranho. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa, os ambientes que vocês frequentam, os lugares que vocês andam, as pessoas que convivem com vocês, elas vão falar muitas coisas ao seu respeito. As pessoas, os lugares, vão falar muitas coisas a seu respeito. Tem uma frase já muito conhecida e até batida que as pessoas falam. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Você é uma soma, um resultado das 5 pessoas que são mais próximas de você. E mesmo isso sendo até hoje em dia algo que já virou um jargão, não deixa de ser uma verdade. Você é um resultado influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. Agora você quer ser uma pessoa com uma autoestima elevada, você quer prosperar, você quer avançar na sua vida financeira, você quer mudar a sua mentalidade. Como que você vai fazer isso se você convive com pessoas que fizeram você ser quem você é hoje? Se você está cercado por pessoas que têm os mesmos problemas de autoestima que você tem, pessoas que não pensam em crescimento, pessoas que não buscam evoluir, crescer e avançar em nenhuma área da vida. Faça um teste agora. Olhe para as pessoas, para 5 pessoas que você mais convive. Vamos fazer esse teste aqui, presta atenção. Rapidamente você vai pensar aí nas 5 pessoas que você mais convive. E eu pergunto para você, quem dessas pessoas é alguém próspero financeiramente que você está se espelhando e falando, não, eu vou alcançar esse patamar dessa pessoa? Tem alguém no seu convívio que seja essa pessoa? Se eu perguntar para vocês, das pessoas que estão te cercando todos os dias, toda semana, de todo mundo que tem lá na sua igreja, as pessoas que estão em volta de você mais próximas, tem alguém que você olha e fala assim, essa pessoa é abundante, essa pessoa é próspera, essa pessoa tem uma mente transformada. Tem alguém assim? Se você falar, não, pastor, não tem, aí eu respondo para você, é por isso que você precisa mudar a sua mentalidade. É por isso. Porque na maioria dos casos, você vai olhar para o lado e só vai ter pessoas que estão ou no seu mesmo nível ou abaixo dele. Tem uma fala dos empreendedores, do mundo do empreendedorismo, que eles falam assim,
Se você está numa mesa de reuniões e ali naquela mesa de reuniões você é a pessoa mais inteligente, se você está sentado com um grupo de pessoas e você é o mais inteligente daquela mesa, é porque você está no lugar errado. Você não deveria estar ali, a não ser que fosse para ensinar aquelas pessoas. Mas se não é para ensinar, você deveria estar sentado com pessoas que estão acima de você para você estar aprendendo com elas. Isso é uma mentalidade de abundância, isso é buscar uma mentalidade de crescimento. Então, pastor, já entendi, as coisas tá feia mesmo pro meu lado, o que eu vou fazer? Então, eu vou te ensinar agora, pra gente já ir pro final dessa aula, como que você vai superar essa autoestima. Essa autoestima negativa, essa baixa autoestima e essa autoimagem negativa. Para vencer a crença limitante da autoimagem negativa e da baixa autoestima, você precisa se voltar para a palavra de Deus e observar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Por quê? Porque é somente a opinião dele que importa para nós. Só que para isso ser verdade, irmão, na sua vida, você de verdade vai ter que elevar essa autoestima. Porque senão você vai ficar preocupado com o que as pessoas vão falar de você. Você vai ficar preocupado com o que vão achar de você. E se você faz isso e fica preocupado, é porque você não se encontrou ainda, não ativou a sua identidade. Juízes 6:12, na parte B, o anjo, né, o Deus na figura do anjo, fala para Gideão como que ele via Gideão. Ele disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus nos vê, irmãos, de uma forma que a gente às vezes tem dificuldade de se enxergar. Principalmente porque a gente é acusado a todo tempo pelo diabo. O diabo está lá acusando, apontando seu pecado, apontando as suas falhas e os seus erros. E aí, mesmo você se arrependendo, pedindo perdão para Cristo, você não consegue se ver como alguém merecedor, como alguém que pode crescer, que pode avançar, que pode prosperar, que pode colher muitos bons resultados na sua vida. Você, às vezes, não consegue nem se ver como Deus te vê. Deus nos vê da forma que Ele nos fez, queridos, quando a gente está debaixo da graça de Cristo, quando a gente está caminhando na presença de Deus, Ele nos vê da forma que Ele nos fez, porque Ele nos vê através do sacrifício da cruz. Se Ele diz que você é um vencedor, então assim você é. A Bíblia diz que nós somos valiosos aos olhos de Deus e que fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Se você está caminhando na presença de Deus, fugindo do pecado, se apartando do mal, você precisa entender que Deus te vê como Ele te fez. Porque Ele te fez para você expressar o caráter e a imagem dEle aqui nessa terra. Então você também precisa se ver assim. Mas pastor, eu olho para minha figura e não me vejo assim. Aí é outro ponto. Uma coisa é a parte intelectual, a parte racional, a parte da crença. Nós cremos que Deus nos vê como vitoriosos, nós cremos que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, nós cremos que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas isso nós estamos falando na esfera espiritual, naquilo que nós cremos, mas e na parte física? Aí você vai precisar trabalhar isso. Uma coisa é a Bíblia te falar que você é mais que vencedor, que você é imagem e semelhança de Deus, que você foi criado um pouco menor do que os anjos. Outra coisa é você conseguir expressar essa imagem. Quero falar para vocês de um conceito aqui que vai ajudar nessa parte, tá bom? Vamos falar de umas coisas mais práticas agora para sair um pouco dessa parte muito subjetiva que a gente está falando. Quero falar com vocês sobre os capitais explosivos e você precisa anotar isso, que eu creio que você não ouviu ainda falar sobre isso.
O que são capitais explosivos? É bomba, pastor? Vamos jogar bomba aqui? Quem falar mal de nós? Não vamos jogar bomba em ninguém. Capitais explosivos é uma forma de investimento em nós mesmos que nos ajuda a desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências pessoais e profissionais. Investir em nós mesmos, aumentando assim a nossa autoestima, a autoconfiança, isso vai fazer e vai nos permitir alcançar os objetivos que nós temos para alcançar a nossa vida próspera. Lembra aí da primeira aula, na segunda-feira, que eu falei para você fechar os seus olhos e visualizar a sua vida, aquela que você está buscando, aquela vida, né, de prosperidade, de bênção, de abundância que você está buscando, que você está trabalhando para conquistar. Faz isso de novo, fecha seus olhos e se vê vivendo essa vida aí que você está almejando e buscando e trabalhando para fazer ela acontecer. Agora olha para você nessa vida aí que você tem. Olha para você nessa vida que você está visualizando e vê se você se parece com essa imagem que você tem hoje. É disso que nós vamos falar aqui. O capital explosivo, querido, eles são... vamos falar de 5 capitais explosivos aqui para você entender do que eu estou falando. Estamos ainda no tema da autoimagem, tá bom? Estamos no tema da autoimagem. Só que agora a gente vai falar de coisas práticas. Já falamos até de conceitos da psicologia, já falamos da palavra, agora vamos falar de coisas práticas aqui. Primeiro dos 5 capitais explosivos é o capital físico. Repete aí comigo, capital físico. O que é o capital físico? O capital físico é a sua imagem. Ele é a sua imagem. Ele fala de você investir na sua imagem, na sua saúde, no seu bem-estar físico. É cuidar do seu corpo. É fazer exercícios. É ter a saúde em dia. É se alimentar bem. É dormir bem. É não ter aquela cara de quem foi atropelado por um trator todo dia. É aumentar o seu capital físico, irmãos. Ajuda você a melhorar a sua autoestima e a sua confiança. Aumenta a sua energia. A irmã falou aqui, ó, meu marido tem uma autoestima baixa. Eu não coloquei lá no... Deu probleminha, eu não atualizei, então não vai aparecer aí na live. Mas tudo bem. Meu marido tem autoestima baixa. O que precisa fazer às vezes? Às vezes o problema físico, ele não está se olhando no espelho e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com aquele jovem bonito de 18 anos? Ué, passou o tempo, então você precisa se cuidar. Você precisa fazer os ajustes necessários. Às vezes é exercício, às vezes é dormir bem, às vezes é parar de comer um pouco, às vezes é aumentar, investir na sua aparência. Investir na sua aparência. Aumentar o capital físico vai ajudar você na sua autoestima, na sua confiança. Vai aumentar a sua energia e a sua motivação. Para quê? Para correr atrás dos seus resultados. Para correr atrás dos seus resultados. Como, pastor, que eu invisto nesse capital? Seu capital, você tem, queridos, recursos na sua vida. Você tem vários recursos. Um deles é a sua imagem, é a sua pessoa. Você é um recurso. E você precisa saber lidar com esse recurso. Por exemplo, se você não cuida desse recurso que é a sua imagem, como que você acha que alguém vai querer, por exemplo, fazer negócios com você? Imagina aqui, o Márcio falou aqui, vigilante, tudo bem. Qual é o capital físico do vigilante? O que o vigilante precisa nesse capital físico? Querido, estamos falando da imagem. Imagina você chegar lá para entrar em um lugar muito, muito chique, muito bonito, muito, né? E aí você vai ser contratado para trabalhar como vigilante. Tudo bem. Só que você chega lá, queridos, o rapaz olha para você, um sopro te derruba.
a sua aparência é de alguém que está cansado, morto. Você não tem um... Irmão, tem diferença. Por exemplo, a gente chega nos lugares e tem um vigilante lá e tem o vigilante. Olha só para a imagem da maioria, né? Não estou falando todos. A maioria dos policiais. O que eles têm? Falando de coisas físicas, porte físico. O porte físico deles é o capital físico do policial. É o porte dele, do vigilante também. Por quê? Porque eles trabalham com isso. A sua aparência física precisa impor respeito. Um vigilante com cara de... Eu ia falar aqui uma palavra aqui. Um vigilante que não impõe autoridade, não impõe respeito, ele não sabe investir no seu capital físico. Ele fica com muita conversa, risadinha. Um vigilante não tem essa postura. Um vigilante, ele tem uma postura que impõe respeito. Na área do cabeleireiro, por exemplo, aqui a outra irmã falou, eu sou cabeleireira, tudo bem. Qual é o seu capital físico? Primeiro, se você é cabeleireira, você precisa ter um cabelo apresentável. Se você é cabeleireira, as suas clientes vão olhar para quem? Primeiro para você. E vão falar, nossa, mas você não cuida do seu cabelo. Você é cabeleireira, vamos supor aqui, né, lá na sua profissão, e você tá lá com o cabelo todo esvoaçado, todo amarrado, todo cheio de nó, todo bagunçado, mal pintado e tudo mais. Esse não é uma pessoa que investe no capital físico. Então, o capital físico é a sua imagem e ele vai te ajudar a crescer e prosperar na sua área. Entendeu, querido? Então, é a sua imagem, são as suas roupas. Tem pessoas que elas se vestem já mesmo depois de 30 anos como se tivessem 15. E isso é uma pessoa que não sabe investir no seu capital físico. Ela não passa uma imagem de alguém maduro, por exemplo, passa a imagem de um menino. Tem mulheres, algumas mulheres que elas têm esse comportamento. Elas já têm uma idade mais avançada, mas ela se veste como uma adolescente. Não passa uma imagem de respeito. Então, esse é o capital físico. E o outro? O outro é o capital intelectual. O seu capital intelectual, ele se refere ao investimento que você faz em conhecimento, em desenvolver as suas habilidades, as suas competências pessoais. Tem gente, queridos, que passa a vida toda e nunca faz um curso sequer. Não faz um treinamento sequer na vida. O capital intelectual é zero. Ela nem pensa em ter que aprender nada diferente, nada novo. A vida dela é só sentado assistindo televisão. O capital intelectual dessa pessoa é, Aí vamos supor, ela chega lá numa entrevista de emprego. E aí, de repente, o entrevistador começa a conversar com aquela pessoa. Em vez de passar para ela um teste, ele quer conversar para ele ver aquela pessoa como que ela é intelectualmente, e a pessoa não tem nada para falar. O entrevistador comenta de um tema, a pessoa não sabe nem do que o cara está falando. Não sabe conversar um pouquinho sobre política, não sabe conversar um pouquinho sobre finanças, não sabe conversar um pouquinho sobre questões emocionais. Nós, por exemplo, queridos, que estamos, na maioria, né, pelo menos dos que estão assistindo aqui, trabalhando com pessoas na área ministerial, precisa-se saber conversar sobre outros assuntos também. A vida das pessoas não é só espiritual. Então você precisa investir no seu capital intelectual. Pode ser que você ouviu eu falando desse tema aqui e falou, o que aconteceu? O pastor se desviou, não vai mais falar da Bíblia, vai falar de finanças agora? É porque, querido, a gente precisa ter o capital intelectual sabendo passar por diversas áreas do conhecimento. Desenvolver como pessoa faz parte da vida. E o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento vai ajudar muito você nessas áreas da sua vida, principalmente se você quer prosperar. Aumentar o seu capital mental significa dedicar tempo, igual vocês estão fazendo aqui. Vocês acham que vocês estão aqui fazendo o quê? Aumentando o seu capital intelectual. Nossa, pastor, eu achei que eu estava num curso para aprender a prosperar. Não, você está aumentando o seu capital intelectual também.
investindo tempo em aprender, em adquirir novas habilidades. Por exemplo, você poderia até fazer ideia disso que eu estou falando, mas não dessa forma. Vai ver que é a primeira vez que você ouve dessa forma. Isso leva uma sensação de confiança na nossa capacidade de lidar com os desafios. Aumenta a nossa autoestima e as chances da gente dar certo, ter sucesso financeiro, sabedoria, falar sobre assuntos que vão agregar e abrir portas para você. Vamos voltar lá naquele seu círculo de amizade? Qual é o assunto que rola naquele seu círculo de amizade? Geralmente, queridos, o que a gente faz como pessoas? A gente sempre se junta com aquele nosso grupinho que só sabe falar sobre a mesma coisa. A gente sempre se junta com aquele nosso grupinho que não sai do mesmo assunto. É pouco capital intelectual. O capital intelectual é baixo. Em alguns momentos da vida você vai precisar desse capital intelectual, principalmente para você crescer e avançar e prosperar. O próximo, esse é um dos mais fortes que você precisa, o capital emocional. Isso aqui é falar de você saber administrar suas emoções, investir nas suas emoções, nos seus relacionamentos, envolve criar conexões significativas com seus amigos, com seus familiares, desenvolver habilidades de comunicação, aprender a gerenciar suas emoções. Inteligência emocional, queridos, é o maior dos capitais que as empresas procuram hoje em dia. Muita gente quer entrar numa empresa boa e ela vai lá e investe a vida toda dela no currículo. Ela vai lá e investe a vida toda dela no currículo. Ó, faz curso técnico daquilo, especialização, MBA, mestrado e faz tudo isso, mas não investe um tempinho dela no capital emocional. Sabe o que acontece? Essa pessoa é contratada pelo currículo e demitida porque não tem inteligência emocional. Chega lá na empresa, não sabe lidar com as pessoas, não sabe viver em comunidade, não sabe se posicionar no meio das pessoas, não sabe lidar com quem é superior e nem com quem está debaixo da autoridade dela, é demitida. É contratado pelo currículo e é demitido pela falta de inteligência emocional. Então, aumentar o capital emocional vai levar você a ter mais confiança e isso vai ajudar você a superar até mesmo desafios e alcançar a prosperidade e a abundância financeira na sua vida. Então, invista o seu capital emocional. Deixa de ser vítima, aprenda a lidar com as suas questões emocionais também. O próximo aqui é o capital espiritual. Sabe por quê? A gente precisa falar do capital espiritual. Isso aqui é o investimento na sua conexão com Deus. Você precisa estar, irmãos, conectado na fonte. Não pensa que você vai prosperar financeiramente e vai ser feliz longe de Deus e longe da sua congregação. Nunca mais vai aparecer no culto. Não pensa que isso vai acontecer porque sem a conexão com a fonte, querido, você pode ter o que for que você não vai estar pleno. E aí eu te convido a se lembrar da nossa primeira aula aqui, onde eu mostrei para vocês que Deus não multiplica nada que não é pleno. Você precisa dessa conexão com a fonte para você buscar o seu propósito de vida. Quando você aumenta o seu capital espiritual, isso vai ajudar você a fortalecer a sua resiliência. Isso vai ajudar você a ter mais esperança. Isso vai te dar capacidade para lidar com situações difíceis. Isso vai te ajudar a ter melhores resultados financeiros também, com certeza. E o quinto e último que eu vou falar hoje aqui, o quinto e último é o capital financeiro, que é, na verdade, o que a gente é o tema principal desse desafio. Hoje você está investindo nesse capital financeiro, só que eu estou passando por todos os outros também com vocês aqui. Então esse desafio ele não vai tratar somente de financeiro. Ele vai falar sobre diversos aspectos da nossa vida que, para o financeiro dar certo, precisam funcionar também. Mas o capital financeiro é isso. É você ter uma finança organizada, ter objetivos financeiros, buscar aprender a investir, a multiplicar as suas rendas, também abrir novas fontes de renda. Eu vou falar para vocês que ainda
nesse desafio aqui, eu vou dar para vocês a oportunidade de começar uma nova fonte de renda, tá? Vou dar essa oportunidade para vocês de começar uma nova fonte de renda aqui, para vocês verem como vocês podem crescer financeiramente e começar a prosperar. Se você quiser continuar depois, aí você vai continuar, mas se não, você vai falar, dá certo, é isso que o pastor falou, eu vou criar novas fontes de renda, eu vou ampliar o meu capital financeiro. Porque às vezes você pode até ter oportunidades para investir, fazer algumas coisas que você não vai possuir o capital financeiro para isso. Então você precisa também investir em ter outras fontes de renda, tá bom? E aí, irmãos, tudo isso vai te levar a um patamar mais elevado na sua autoconfiança, e isso vai impactar na sua autoestima. E você tendo uma autoestima boa, positiva, é sinal de que você trabalhou em algumas áreas da sua vida. Como que eu vou fazer isso, pastor? Vou citar um versículo aqui para você, Romanos 12, tá? Bem conhecido, mas ele diz o seguinte: não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Tem coisas na nossa mente que precisam ser transformadas. E tem coisas na nossa mente que a gente precisa renovar. Nós precisamos renovar. E essas situações todas de baixa autoestima, de uma autoimagem negativa, você precisa transformar isso, renovar. A Bíblia fala, transforme a sua mente, renove a sua mente, muda essa sua mentalidade. Na área do desenvolvimento pessoal, eles chamam de ressignificar. Na psicologia também chama de ressignificar. Isso, o que é isso? Isso é pegar aquelas coisas que te geraram essa autoestima negativa, essa autoimagem ruim, e pegar aqueles significados daquelas experiências que você teve. Por exemplo, aquela do tênis que eu contei para vocês aqui, foi uma experiência ruim. E eu ressignifiquei aquilo e tirei aquilo como uma barreira que falou para mim assim, nossa, eu nunca... Por exemplo, quem não ressignifica uma coisa dessas, como essa experiência que eu tive lá na juventude, chegaria numa idade adulta, sabe que essa pessoa ia ter um comportamento de comprar e comprar mais tênis e mais tênis. Quanto mais caro, melhor. Ele ia ter esse comportamento. Por quê? Não é porque ele pode comprar financeiramente. Às vezes nem pode, mas ele compra porque ele está tentando suprir aquela ferida emocional que ele teve. E aí ele fala, agora ninguém mais vai falar de mim assim. Mas eu não tenho isso. Eu gosto de tênis o mais simples possível. Se você vê os tênis que eu uso, é o mais simples possível. Por quê? Porque eu não tenho essa coisa. Então, você precisa ressignificar muitas coisas na sua vida. Transformar a sua forma de pensar. Para você assumir o controle. Quando você assumir o controle, você altera o significado daquelas experiências que talvez te machucaram, te fizeram ter uma autoestima baixa. Então, ressignificar o que é? Vou falar bem rapidamente para vocês. Ressignificar é você pegar o significado daquela experiência ruim que para você teve um significado muito forte e negativo, te marcou e fez você ter um comportamento totalmente errado, te dando uma crença de que você não é capaz, de que você não pode, ou que você precisa focar tudo a sua vida em ter aquilo ali para ninguém nunca mais te humilhar. Você não pode desenvolver esse tipo de comportamento. Ressignificar é pegar essa crença e dar um novo significado para ela. São 4 passos, ó. Começa na memória que você tem. Aí você teve um sentimento por causa daquele acontecimento. Aquele sentimento te deu um significado para aquilo. E esse significado é essa crença. Hoje você está na crença, se comportando baseado nela. Mas o que você precisa fazer? Mudar o significado. Quando você muda o significado, essa crença que te paralisa, que te faz ter esse comportamento errado, ela vai cair. Então, 3 coisas que você precisa ressignificar para você conseguir avançar
na sua autoestima, na sua autoimagem. Vou falar 3 coisas aqui e uma delas é muito forte. Eu vou deixar até ela por último. O que você precisa ressignificar? O significado que você tem ao seu respeito. Como que você se vê, a sua autoimagem. Tudo que você olha em você, você fala, eu não gosto disso, isso aqui é feio, isso aqui não presta, eu não queria ser desse jeito, eu queria ser igual fulano de tal, eu tô errado, eu fiz errado, eu nasci errado, me projetaram errado, eu não consigo, eu não posso. Tudo que você pensa ao seu respeito de negativo, você precisa ressignificar. Tudo que você olha para você mesmo e vê somente coisas negativas, você precisa dar um novo significado para aquilo. É isso que você precisa fazer acerca de você mesmo. Os significados que você tem ao seu respeito. Isso você precisa ressignificar. A gente vai fazer isso. Depois, as suas experiências externas. Agora sai de dentro de você, sai de dentro da mente e vamos para as coisas externas. Às vezes você teve experiências com amigos que você precisa ressignificar. Amigos que te traíram, amigos que te enganaram, pessoas que te passaram para trás, pessoas que falaram mal de você e isso te paralisou, isso te trouxe feridas emocionais. Às vezes foi na época da escola, como foi comigo. Você ainda era jovem, você ainda era pequeno, mas aquelas coisas que aconteceram te paralisaram. Às vezes na área financeira, a falta de ter o dinheiro do lanche, a falta de não poder comprar na cantina e ver todo mundo comprando, o fato de não poder ter o caderno da moda, de não ter a roupa bonita lá da escola, tudo isso, queridos, são coisas que você vai precisar ressignificar. E às vezes, experiências que você teve com ensinos errados acerca de finanças, você precisa ressignificar. E agora o mais forte de todos, a sua relação com seus pais, você precisa ressignificar. Porque às vezes você foi criado e os seus pais não te incentivaram, não te deram palavras de afirmação, eles não te apoiaram, mas eles liberaram aquelas palavras que eu falei para você. Você não vai dar em nada, você nunca vai conseguir, você é um zero à esquerda, você nunca vai vencer. Tudo isso precisa ressignificar para que você possa avançar e prosperar na sua vida. Então repete comigo assim: eu vou ressignificar todas as coisas. Eu vou ressignificar todas as coisas na minha vida. Repete assim comigo: eu posso e eu mereço. Eu posso e eu mereço. Repete isso aí para você mesmo. Se convença disso. Acredite nisso. Merecimento e favor, queridos, é tudo. Merecimento é tudo que você planta. Se você plantou, você merece colher. E favor é aquilo que Deus faz por você mesmo quando você não merece. Então você, algumas coisas, vai crescer, vai avançar e vai conquistar porque você mereceu. Você plantou algo e colheu. Outras coisas é a favor de Deus sobre a sua vida. Tem gente que não consegue receber nem o favor de Deus por causa das suas crenças. Então você precisa se ressignificar essas crenças de não merecimento. Você merece fazer as viagens que você quer, comprar o carro que você quer, comprar a roupa e o tênis que você quer, talvez. Você merece ser reconhecido pelo seu trabalho, você merece crescer financeiramente, avançar, você merece. Se você está plantando, você vai colher. E aí, se vem uma oportunidade para você e você tem essa crença de não merecimento, você automaticamente, inconscientemente vai se sabotar e vai colocar tudo a perder. Como que eu posso, pastor, aumentar o merecimento e a autoestima? O que eu posso fazer para aumentar o merecimento e a autoestima na minha vida? Vou citar rapidamente 4 ações práticas para você aumentar o merecimento e a sua autoestima. Anota aí. 4 ações práticas para você aumentar o seu merecimento e autoestima. Primeira, reconhecer
as suas pequenas conquistas. Reconhecer todas as pequenas conquistas, os pequenos avanços que você dá. Muitas vezes as pessoas tendem a focar somente no fracasso e esquecem de valorizar as conquistas. Outras só valorizam as grandes conquistas e esquecem das menores. Então, tira um tempo para reconhecer as suas realizações, por menores que sejam. Isso vai te ajudar a aumentar a sua autoestima e ver que você está avançando. Isso vai te dar a sensação de merecimento. Segunda coisa que você precisa fazer é praticar a gratidão. Seja grato, queridos. Lembra que eu falei, nós estamos falando de prosperidade financeira, de avançar e de crescer, não porque nós buscamos riquezas, nós somos totalmente gratos pelo aquilo que Deus nos deu. Nós somos gratos sim, mas somos também inconformados. Não estamos conformados. Nós queremos continuar crescendo, continuar avançando. Mas para crescer precisamos ser gratos, e a gratidão é uma ferramenta poderosa para aumentar a sua autoestima e atrair essa abundância para a sua vida. A terceira atitude, como eu falei aqui já para vocês, é ressignificar as crenças limitantes, as crenças que te bloqueiam, que te paralisam. Você precisa identificar todas elas, todas que estão impedindo o seu progresso, o seu crescimento financeiro, e substituir por crenças positivas que vão te dar forças e ânimo para avançar. Por exemplo, se você acredita que não merece prosperar financeiramente, você vai começar a repetir para você mesmo: eu mereço prosperar financeiramente. Até que você vai, no seu subconsciente, acreditar nisso e substituir aquela crença que você não merece. A quarta atitude que você vai ter é investir em você. Queridos, não tem nada mais poderoso que para você ter merecimento do que quando você investe. Se você investir em você, você depois vai falar assim: eu investi, agora eu quero ver os resultados disso. Se você faz um curso, se você participa de um treinamento, faz um processo de crescimento, de mentoria, por exemplo, você vai falar: não é possível, eu investi nisso aqui, agora cadê os resultados? Invista no seu desenvolvimento pessoal, invista no seu desenvolvimento profissional. Invista também no seu desenvolvimento espiritual, financeiro. Aprenda novas habilidades. Faça curso, participe de processos de crescimento, de treinamentos, leia livros. Invista na sua saúde espiritual, física, mental. Isso vai ajudar você a aumentar a sua autoestima e o seu merecimento. Amém? Então, eu quero agora, para a gente encerrar, ajudar você a ressignificar todas essas coisas que a gente está falando aqui. Então, eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está e apenas ouvisse aqui a minha voz. Eu queria que nesse momento você, de olhos fechados, voltasse e olhasse de longe todas essas experiências que você teve, sem reviver nenhuma delas, sem sofrer de novo. Só se lembre de cada uma dessas crenças que você precisa ressignificar. Talvez foi na sua infância, talvez foi na relação com seus colegas de escola, talvez foi por causa da sua falta de recurso financeiro, das roupas que você usava. Talvez foi por causa do seu cabelo. Talvez foi por causa do lugar que você mora. Isso gerou uma crença de não merecimento, de escassez na sua vida. E hoje você vai mudar. Talvez você ouviu a sua infância toda que você não ia conseguir, que era só isso que tinha para você, que porque você cresceu num lugar humilde, você vai morrer também nessa mesma situação de ser uma pessoa sem recursos.
Talvez você ouviu o ensino errado, até mesmo na igreja, que prosperar era pecado, que pessoas prósperas são mentirosas, são traiçoeiras, são falsas. Talvez você ouviu dos seus pais que você não ia chegar em lugar nenhum, que você não ia dar certo, que a sua vida era um desperdício, que aquilo que você escolheu para ser a sua profissão ou o seu trabalho era perda de tempo. Quero dizer para você que todas essas coisas que disseram ao seu respeito, que fizeram você olhar para você mesmo e se achar não merecedor de ser feliz, de crescer, de prosperar, de avançar, todas essas coisas que falaram ao seu respeito, o significado que você deu para cada uma delas, dor, incapacidade, não merecimento, falta de sabedoria, todos esses significados errados que colocaram sobre você, de que você não era capaz, de que você não era o mais forte, não era o mais sábio, não era o maior e nem o melhor. Você não era o mais inteligente, você era muito lerdo, você era muito lerda. Você vai trocar todas essas falas e você vai repetir comigo agora de olhos fechados. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Repete comigo, e a Bíblia diz que eu sou a imagem e semelhança do Criador. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele disse assim, que todas as coisas nessa terra estão sujeitas a mim. E eu vou assumir agora o meu lugar, a minha posição de governo sobre todas as coisas, sobre a minha vida física, sobre a minha vida financeira, sobre a minha intelectualidade, sobre a minha mente, sobre a minha vida emocional. Eu vou assumir governo sobre a minha vida espiritual. Eu vou assumir governo sobre as minhas amizades, sobre as pessoas que estão ao meu lado. E tudo aquilo que disseram que eu não ia conseguir, eu posso, eu mereço. Porque tudo é possível àquele que crê. Mais uma vez, com seu olho fechado, se veja vivendo essa vida transbordante, essa vida abundante que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque se você consegue enxergar, se a sua mente consegue ver, você é capaz de fazer acontecer. Se a sua mente consegue ver, você é capaz de fazer acontecer. Amém? Irmãos, encerramos então essa nossa terceira aula do desafio 12 dias para mudar a sua mentalidade financeira. Tá vendo aqui? Aqui é o meu feed, ó, do Instagram. Inclusive, se você não me segue, vá lá, Renato Cristiano, tá aqui, e aí você me segue lá. E aí você vai descer e vai comentar nessa imagem aqui, ó. 12 dias para mudar a mentalidade financeira. Você clica nela e comenta nela como que tá sendo para você. Depois eu vou ver lá e vou repostar lá para vocês o comentário de vocês, tá bom? E vou responder também. Queridos, encerramos então hoje a nossa terceira aula desse desafio de 12 dias para mudar a mentalidade financeira. Espero que tenha sido bênção para você, que esteja ajudando você a transformar de verdade a sua mente para você crescer e prosperar e abundar em todas as áreas da sua vida. Quero te ver amanhã aqui comigo de novo, tá bom? Pega essa live aí, manda para alguém que você sabe que tá com autoestima baixa, que precisa mudar, que precisa avançar, que precisa crescer, e fala para ela, ó, eu quero você amanhã aqui comigo nesse desafio, tá bom?
Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.